Olá pessoal, então nesta aula nós vamos falar sobre o poder da fé. Esta é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Então nós vamos falar sobre o poder da fé. Talvez você se lembre, já tenha ouvido falar, mas para quem não ouviu falar, né, existe uma passagem que os discípulos perguntam para Jesus como é que ele pode fazer os prodígios que ele faz, e Jesus responde para eles que, em verdade eu vos digo, né, se tivesseis a vossa fé do tamanho do grão de mostarda, dirias para esta montanha, move-te daqui para lá, e a montanha se moveria. Um grão de mostarda é bem pequeno, não é? Então, Jesus queria dizer que tinham tão pouca fé que um aumento que fosse, mínimo que fosse, já seria capaz de realizar prodígios. Kardec, no mesmo capítulo, fala que ele conceitua a fé como a confiança que se tem na realização de algo. Então, é uma certeza no cumprimento de alguma coisa, certeza de que alguma coisa vai ocorrer, não é? No cumprimento de alguma coisa. Isto, para Kardec, seria a definição de fé. Ou seja, a crença inabalável na consequência de alguma coisa. E a fé, ela deve ser sempre escorada na razão, na racionalidade. O próprio Kardec diz que a fé, prega a fé raciocinada, que a fé verdadeira só pode ser aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, para Kardec, a fé, ela é muito além do que a mera crença em alguma coisa. Então, para Kardec, a fé, ela é sempre baseada em conhecimento, raciocínio, na racionalidade e na certeza dos meios. Ou seja, para Kardec, quem tem fé conhece o objetivo da sua fé, entende como funciona, entende logicamente como é o funcionamento daquilo, entende as consequências dos seus atos, e por isso tem a certeza na finalização, nas consequências, no resultado da ação. Mas não, Kardec diferencia muito bem, porque ele não fala dessa fé assim, por exemplo, tudo há de dar certo se Deus quiser. Por quê? Porque eu estou rezando para isso. Por exemplo, eu quero emagrecer, como feito um porco, mas creio que Deus vai me ajudar a emagrecer. Não vai funcionar. Isto, por exemplo, é um exemplo meio grosseiro, mas seria mais ou menos o que Kardec diz como fé irracional. Isso não é fé, isso é crendice, não é? A fé verdadeira, a fé raciocinada, ela é baseada em fatos racionais, no conhecimento das coisas, no conhecimento de como as coisas acontecem. Então, por exemplo, um cientista, mesmo ateu, ele tem fé. Ciência é uma profissão de fé. Porque o cientista, quando faz alguma coisa no experimento, ele espera atingir o resultado, ele sabe como funciona muitas das etapas do seu experimento, muitas das etapas do que ele está fazendo, ele sabe como as coisas funcionam e, consequentemente, ele tem a certeza no resultado, na realização. Isso é fé, é a certeza das consequências do que vai ocorrer, porque se conhece o processo. Então, isto é uma fé raciocinada. Existe uma confusão muito grande em se dizer que fé, se confundir a fé, apenas como a fé religiosa, a crença na divindade, a crença nos dogmas religiosos.
Mas na realidade, não é só isso. Fé é muito mais do que isso. Fé é a crença baseado na certeza. Fé é uma certeza. Se eu tenho certeza em alguma coisa, eu tenho fé naquilo. A fé, ela tem que ser, para ela ser uma fé verdadeira, ela tem que ser baseada em certezas. A grosso modo, por exemplo, se eu gastar todo o dinheiro que eu tenho fé que eu não vou conseguir pagar as contas no final do mês. Isso é lógico, isso também é fé. Isso é um exemplo bastante grosseiro, mas eu acho que deixa bem fácil entender a diferença entre uma fé raciocinada e uma fé dogmática. A fé dogmática, ela acredita baseado apenas na esperança de crer. Por exemplo, vamos supor alguma pessoa que seja muito crente em alguma religião, ele tem fé que vai para o céu. Por quê? Porque ele foi ensinado que os bonzinhos vão para o céu, e claro, todo mundo se acha bonzinho, ninguém se acha mal, né? Todo mundo acha que vai para o céu. Aquele, por exemplo, eu não acredito que eu vou para o céu, nem para o inferno, porque eu não acredito nem em céu, nem em inferno. Então, a fé dogmática, ela é bastante diferente da fé raciocinada, que é a fé pregada por Kardec. A fé dogmática, ela não se baseia em evidências, ela não se baseia em certezas, ela se baseia em esperança. Então, esta é a fé dogmática. A fé raciocinada é uma fé baseada na racionalidade. Eu sei como as coisas ocorrem, eu sei tenho certeza de como elas funcionam e, consequentemente, os resultados são esperados baseados na racionalidade, na experiência. A gente sabe que acontece assim: se eu atirar um objeto de cima de um prédio, ele vai cair no solo, vai bater no solo. Por quê? Eu tenho fé que isso vai acontecer. A gente já sabe isso desde a época de Newton, de Arquimedes e tudo mais. A gente já sabe como é que funciona a física, a força da gravidade e tudo mais. Então isso também é fé. Eu sei que vai acontecer. Isso é uma fé racional, baseada na racionalidade. É a fé baseada na razão. Então eu acredito porque baseado na minha razão. Essa não é uma fé dogmática. Essa diferença deve ser muito bem esclarecida, porque a fé dogmática, ela pode levar a resultados muitas vezes bastante funestos ou indesejáveis, não é? A gente vê muita gente que tem uma fé dogmática, achar que a sua fé ela é a correta e a dos outros é a incorreta. Ela tem fé que, na realidade, ela deve converter todos à sua própria fé. Então, a fé dogmática, ela cria cismas, ela cria sectarismo, ela cria preconceitos. A fé dogmática é uma fé que deve ser, de acordo com a humanidade evoluindo, ela é uma fé que deve ser abandonada em detrimento ela deve ser abandonada em favor, né, da fé raciocinada, que é aquela fé com certezas e que se compreende como as coisas funcionam e as consequências dessas ações ou dessas coisas. E aqui nós estamos falando tanto da fé humana como da fé divina, a fé numa profissão, a fé em alguma coisa, a fé em algum princípio científico, e até mesmo na fé em princípios espirituais e filosóficos e religiosos. Ela tem que ser baseada na racionalidade, até para não criar dogmas, cismas, sectarismo, preconceito, segregação, que são, obviamente, consequências indesejáveis. E todos nós lemos já, ou se não lemos, já vamos ficar sabendo agora, né? Kardec tem uma expressão, tem uma frase do Kardec, que ela é muito emblemática disso. Ele fala que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, esta é a fé verdadeira.
Digamos que é desta fé que Cristo falava. Na passagem essa que Jesus fala para os discípulos, para que seus discípulos refletissem na qualidade e no potencial da fé, Jesus fala uma expressão, que é que a fé transporta montanhas. Na realidade, essas montanhas de que Jesus falava não são montanhas físicas, não é? Dinamite é muito melhor até, né? Mais eficiente. Mas na realidade as montanhas, Jesus falava por parábolas para as pessoas do tempo para a qual ele falava. Ele tinha que se fazer entender claramente. Como se fazer entender claramente para um povo iletrado, inculto, a maioria, e a mensagem dele tinha que chegar a todos, aos doutores da lei, quanto ao público analfabeto, iletrado, com pouca cultura. Então, por isso que Jesus, que era um grande contador de causos, se expressava por parábolas. E ele usava sempre imagens muito fortes, cores fortes. Não havia outra maneira de impressionar aquele povo, de passar a mensagem, se não fosse pintando em cores extremamente fortes, que era a maneira de fazer com que o povo conseguisse entendê-lo. Então, quando ele fala que a fé transporta montanhas, na realidade, o que são essas montanhas, não é? Não são montanhas físicas, digamos, hoje podemos dizer que são montanhas virtuais. Essas montanhas são as dificuldades, os desafios que nós nos deparamos na nossa vida, no nosso dia a dia, obviamente. Por que essa fé seria tão poderosa assim? Bem, quando se tem certeza sobre o que se vai fazer, se tem certeza no que se vai fazer, na maneira de fazer, nas consequências de cada um dos atos, digamos assim, essa certeza, ela dá uma coragem e uma lucidez para o enfrentamento de todas as circunstâncias, de todos os problemas. Se eu tenho fé, se eu sei que as coisas vão se comportar de um determinado jeito, eu costumo dizer sempre, que o bom o bom da situação ruim é que ela sempre passa. Igualmente, o ruim da situação boa é que ela também sempre passa. Ou seja, é uma questão de fé, nós sabemos, nós acreditamos. O tempo ele é inexorável, então tudo nesta vida é passageiro, é transitório. E aquele ditado de que após a tempestade vem a bonança, na realidade sempre é porque é uma referência que o tempo sempre passa. Então nada neste mundo é estático, tudo está em constante transformação. Baseado nisso, eu sei mesmo, no maior problema que eu enfrentar, eu sei que esse problema ele não é estático. Como o tempo é inexorável, esse problema também vai se modificar ao longo do tempo. Baseado nisso, eu posso enfrentar esse problema de diversas maneiras, diversas opções se apresentam na minha frente. E eu tendo fé na solução desse problema, eu tendo fé que eu saiba como fazer, eu tendo fé que eu estou assistido, tenho fé que eu tenho capacidade para isso, e todos nós temos capacidade para isso, afinal de contas, esta não é a nossa primeira existência, essa não é a nossa primeira vida, nós já somos seres com bastante experiência de muitas existências. Então essa bagagem, ainda que, graças a Deus, ainda bem que nós não nos lembramos explicitamente dos detalhes das outras encarnações, mas o conhecimento que nós acumulamos, ele está dentro de nós, está dentro da nossa consciência. E essa capacidade que nós temos para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os desafios e aprender com eles, porque, afinal de contas, tudo neste mundo é material de estudo, nós estamos aqui para aprender, Cada dificuldade que a gente
que a gente passa, nós podemos encarar isso como uma dificuldade ou simplesmente como uma oportunidade de aprendizado. Tudo depende de como nós vamos fazer a coisa. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que na realidade a solução somos nós, então este é o poder da fé. Eu sei que a solução sou eu. A maneira como eu enfrentar as dificuldades é que vai determinar o resultado delas. Com relação a esse enfrentamento das montanhas que Jesus falava, que são montanhas virtuais, são montanhas mentais, não é? São os desafios que nos aparecem. Tem uma história muito legal, que acho que eu já contei em aula essa história, mas ela é bastante emblemática. Havia um vilarejo num vale entre algumas montanhas. E havia apenas uma estrada para sair desse vilarejo, serpenteando pelo vale, subindo a montanha em zigue-zague até na parte superior da montanha, e de lá, atravessando a montanha e seguindo adiante para os outros vilarejos, as outras cidades maiores que haviam na volta. Todos os dias, várias pessoas tinham que sair do vilarejo para ir trabalhar, para ir fazer compras, para levar a sua produção, para levar filho para a escola, enfim, para tocar a sua vida, porque nem tudo tinha nesse vilarejo. Pois bem, eis que uma noite veio uma tempestade terrível, uma tempestade grande, e algumas pedras rolaram da montanha. E uma delas, em particular, era uma pedra muito grande, e essa pedra, ela não rolou por toda a montanha, ela rolou um pouco e, na realidade, ela ficou presa num trecho da estrada que saía desse vilarejo. Resultado, essa pedra ela interrompeu totalmente o caminho. Não se podia passar, porque ela estava interrompendo o único caminho que aquele vilarejo tinha para sair daquele vale e chegar nas outras cidades, nos outros vilarejos para tocar sua vida. Pois bem, o que aconteceu? A primeira pessoa que saiu do vilarejo subiu a montanha. Quando chegou naquela pedra, olhou aquela pedra e se desesperou. Nossa, mas eu preciso ir para o meu trabalho. Se eu não for no meu trabalho hoje, o meu chefe vai me demitir, vão botar outro no meu lugar, eu vou perder o emprego. O que eu vou fazer? Essa pessoa sentou ao lado da pedra e chorou. Não tinha mais o que fazer, ficou chorado, desconsolado lá. Logo em seguida, surgiu uma outra pessoa que olhou para aquela pedra e também tinha que chegar no vilarejo, porque também precisava ir lá por uma questão de saúde. O que essa pessoa fez? Essa pessoa olhou para os lados, olhou para cá, olhou para lá e viu que com um grande esforço ela poderia escalar pelo lado da pedra e contornar a pedra, ainda que com grande esforço, no meio de pedras e árvores e tudo mais. Essa pessoa fez isso com um grande esforço, conseguiu contornar a pedra, saiu do outro lado e seguiu a sua jornada. Muito bem. A próxima pessoa que chegou era uma pessoa que, na realidade, não era benquista por ninguém no vilarejo. Era uma pessoa bastante controversa e era uma pessoa bem pouco agradável, digamos assim. Essa pessoa chegou, olhou aquela pedra, enorme, travancando o caminho, e resolveu tirar algumas lascas da pedra. Tirando umas lascas da pedra, ela subiu na pedra, escalou a pedra, subiu na pedra e começou a jogar essas pedras, essas lascas de pedra, nas pessoas do vilarejo lá embaixo. Começou a alvejar as pessoas, principalmente as pessoas que ela não gostava, que ela achava que tinham feito algum mal para ela, mas ela atirava nas pessoas, assim, né? Então foi terrível, muitas pessoas se machucaram e tudo mais, e no final essa pessoa acabou, inclusive, escorregando e caindo lá embaixo. A próxima pessoa a chegar na pedra olhou aquela pedra imensa e resolveu escalar a pedra porque achou que lá de cima a vista devia ser fantástica. Fez um grande esforço e conseguiu escalar a pedra. Chegou em cima da pedra e realmente viu que a vista era espetacular. A pessoa até tinha que ir no vilarejo adiante lá comprar alguma coisa, mas posso fazer isso outra hora.
Quantas vezes eu vou ter a oportunidade de ficar sentado aqui em cima dessa pedra, que eu vou ver em seguida, observando essa paisagem maravilhosa. Essa pessoa ficou lá em cima da pedra, se deleitando com a paisagem. Próxima pessoa que chegou, olhou aquela pedra e ele era um artista. O que ele fez? Ele simplesmente resolveu tirar pedaços da pedra, pedaços grandes da pedra, e fazer algumas esculturas e colocar no caminho, na margem do caminho, para que as pessoas que passassem ali olhassem aquelas esculturas e tivessem uma visão agradável, que tornasse a jornada daquelas pessoas mais agradável. A próxima pessoa que chegou viu essa pessoa fazendo essas esculturas, aquela pedra imensa, falou com a pessoa que estava lá em cima para descer e resolveu, não, vamos fazer o seguinte, vamos todos ajudar e vamos tirar pedaços dessa pedra, vamos desmanchar a pedra, entregar para o artista que vai fazer as esculturas e deixar o caminho cheio de esculturas, o caminho vai ficar muito mais agradável. E assim fizeram. Se juntaram várias pessoas, começaram a quebrar a pedra e entregavam os blocos para o artista, e o artista fazia esculturas e deixava na beira do caminho. Moral da história, em tudo isso, a pedra sempre foi a mesma. Ou seja, a montanha de que Jesus falava era a mesma. A pedra que a primeira pessoa encontrou, se desesperou, sentou, chorou e não fez nada, ficou desesperado. A pedra que a segunda pessoa chegou e viu que era um obstáculo imenso e contornou a pedra com trabalho, com esforço, mas conseguiu contornar a pedra. A pedra que a outra pessoa chegou, tirou lascas e começou a atirar as pessoas lá embaixo, e acabou escorregando, caindo lá embaixo, inclusive, se machucando muito. A pedra que a outra pessoa subiu em cima, sentou para observar a paisagem. A pedra que o artista tirou pedaços e fez esculturas, sempre foi a mesma pedra. A pedra nunca mudou, sempre foi a mesma pedra. Qual foi a diferença? A diferença foram as pessoas e a atitude das pessoas. Como as pessoas encararam aquele desafio. Teve aquele que simplesmente se desesperou, não tinha certeza, sabia que para ele não tinha solução. Ele não tinha coragem nem fé de como transportar aquele obstáculo. Sentou e chorou, provavelmente acabou perdendo o emprego. Teve aquele outro que teve fé em si mesmo e contornou, ainda que com grande dificuldade. Teve aquele que simplesmente se maravilhou, se deleitou com a paisagem. Cada um teve uma atitude. A pedra sempre foi a mesma, a dificuldade sempre foi a mesma. A maneira como cada um encarou essa dificuldade mudou totalmente a história de cada um e como cada um terminou essa história. Então, quando Jesus fala do poder da fé, é o poder na certeza do que vai ocorrer, é a certeza do que nós podemos fazer da nossa destinação. Então esta fé que dá essa certeza inabalável, tem que ser uma fé racional, tem que ser uma fé que nos leve a fazer coisas proativamente. Não aquela fé contemplativa, que não nos leva a nenhuma ação, aquela fé que nos deixa parado, aquela fé passiva. Não, ela tem que ser uma fé real, uma fé baseada na razão, nas evidências, na certeza. E esta fé é uma fé bastante poderosa. Nós temos exemplos disso, sabemos por pesquisas científicas que, por exemplo, pacientes que recebem o mesmo medicamento, aqueles que têm fé, que têm certeza, seja fé divina, seja uma fé na divindade, seja fé em Deus, seja fé em si mesmo, essas pessoas têm uma reação muito melhor ao medicamento. Nós sabemos que aquelas pessoas que têm fé em alguma coisa vivem muito melhor, têm uma qualidade de vida melhor, enfrentam os obstáculos, enfrentam as dificuldades de maneira mais serena, mais assertiva. As dificuldades duram menos para essas pessoas, inclusive. Por quê? Porque elas, como têm certeza, têm fé, seja fé em Deus, seja fé no seu próprio destino, seja fé nas consequências do que vai acontecer, essas pessoas tendem a ter atitudes mais assertivas com relação às dificuldades.
Quem nunca ouviu aquelas histórias de pessoas que fazem prodígios fantásticos em situações inusitadas? Há um tempo atrás, houve um caso, não tenho certeza, mas se não me falha a memória, acho que foi no zoológico não foi no zoológico dos Estados Unidos, não sei se foi de Nova York, Boston, alguma coisa assim. Foi no zoológico dos Estados Unidos. Uma criança simplesmente caiu, né, na jaula de algumas feras lá, eu também não me lembro que feras eram, só me lembro vagamente dessa história. E a mãe da criança simplesmente pulou na jaula e enfrentou os animais e tirou a criança de lá. Algo inusitado. Nem os tratadores acreditavam naquilo. Mas por quê? Porque nesta hora, essa mulher só tinha uma certeza na vida, que ela tinha e era capaz de salvar o próprio filho. E há inúmeros casos assim de pessoas que realizam prodígios, realizam tarefas, que a gente olha, não é possível um ser humano fazer isso. Às vezes tiram forças que são impossíveis. Uma pessoa levantar um carro, por exemplo, uma pessoa franzina levantar um carro. Por quê? Porque na hora a pessoa não tem um segundo de dúvida. Ela sabe que tem que fazer aquilo. Ela não duvida. Ela simplesmente vai lá e faz. Ela tem uma certeza, uma fé na sua capacidade que é inconsciente. Porque se a pessoa pensar um segundo racionalmente, vai pensar, não, peraí, eu não consigo levantar esse carro, não vou tentar fazer. Não. Às vezes a atitude, na hora, chama tanto aos instintos, geralmente é questão de filho, de um ente querido, uma coisa assim, a pessoa vai lá e faz, simplesmente vai lá e faz. Não duvida por um segundo da sua capacidade. Então essa pessoa vai lá e faz grandes prodígios. E esse o poder da fé que Jesus falava. As montanhas de que Jesus fala são os obstáculos, são as dificuldades da vida. Ninguém espera mover uma montanha realmente, uma montanha física, né? Nesses casos eu aconselho usar bastante dinamite, que o resultado é mais certo, né? Mas esse poder da fé, esse poder inabalável, na certeza de se fazer algo, era desse poder de fé que Jesus falava. E é um poder de fé que todos nós somos capazes de ter. Não interessa a religião, não interessa a crença ou não crença, não interessa raça, credo, nada disso. Cada um de nós, cada ser humano encarnado nesse planeta é capaz de ter uma fé inabalável, desde que se proponha isso, desde que tenha certeza disso e desde que busque isso realmente com afinco, com verdade e desprovido de qualquer sentimento de dúvida. Obrigado.